Em um luxuoso castelo isolado, um milionário acostumado a controlar tudo é desafiado. A mulher virgem diz ao milionário: "Se passar uma noite inteira sem me tocar, serei sua esposa." Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Os últimos raios do pôr do sol projetavam longas sombras pelas paredes de pedra da mansão Serra Negra, um imponente castelo situado nos penhascos do litoral acidentado de Santa Catarina. A estrutura, um testemunho de riqueza e excentricidade, pertencia a Eduardo Negreiros, um homem cujo império financeiro se estendia pelos setores de tecnologia, imobiliário e energético em todo o mundo. Naquela noite, enquanto as ondas do oceano se chocavam contra as rochas abaixo, o grande salão do castelo estava iluminado por dezenas de velas, criando uma atmosfera que parecia ao mesmo tempo íntima e imponente. Eduardo estava ao lado da minúscula lareira maciça, girando um copo de uísque raro, sua alta estatura silhuetada contra as chamas dançantes. Aos 42 anos, ele se portava com a confiança de um homem acostumado a comandar. Suas feições marcantes, permanentemente bronzeadas por viagens frequentes, e olhos azuis penetrantes, haviam estampado inúmeras capas de revistas, rendendo-lhe o título de solteiro mais cobiçado do Brasil. Mas aqueles que o conheciam bem entendiam que por trás do exterior polido havia um homem que valorizava o controle acima de tudo. "Que cenário dramático você escolheu, Sr. Negreiros?" veio uma voz da entrada, melodiosa, mas carregando um tom de desafio. Eduardo se virou para encontrar Sofia Ribeiro parada no limiar. Sua presença imediatamente alterando a energia da sala. Aos 29 anos, ela possuía o tipo de beleza que exigia atenção sem parecer tentar. Seu cabelo escuro cascateava sobre os ombros nus e seu vestido verde esmeralda abraçava suas curvas antes de fluir graciosamente até o chão. Mas não era apenas sua aparência que cativava. Era a inteligência que brilhava em seus olhos âmbar, o toque de mistério em seu sorriso. "Prefiro ambientes que combinem com a ocasião, senhorita Ribeiro", Eduardo respondeu, gesticulando para que ela entrasse. E arranjo desta noite certamente pede algo memorável." Sofia caminhou em sua direção com confiança tranquila, seus saltos batendo contra o piso de mármore. "Você faz parecer uma transação comercial, não é?" Ele ergueu uma sobrancelha. "Você propôs termos, e eu aceitei. Negócios são o que faço de melhor." Ela riu, um som que parecia iluminar a sala mal iluminada. "Oh, Eduardo, sempre reduzindo tudo a números e acordos." Ela o alcançou e pegou o copo de sua mão, seus dedos roçando os dele deliberadamente. "Mas este desafio é sobre algo muito mais imprevisível." 3 dias atrás eles haviam se encontrado em um gala beneficente no Rio de Janeiro. Eduardo havia comparecido por obrigação, mais uma oportunidade para manter sua imagem pública enquanto garantia conexões. Sofia estava lá representando uma fundação de arte, mas ela se destacou imediatamente, não apenas por sua beleza, mas pela maneira como parecia completamente não impressionada pela riqueza e influência ao seu redor. Quando foram apresentados, ela o olhou com um olhar avaliador que poucos ousavam dirigir a Eduardo Negreiros. A conversa deles foi uma disputa verbal que o deixou intrigado apesar de si mesmo. Quando ela recusou seu convite padrão para voltar à sua cobertura, oferecendo em vez disso essa proposta incomum, ele foi pego de surpresa pela primeira vez em anos. "Se você conseguir passar uma noite inteira comigo sem me tocar," ela havia dito, sua voz baixa e desafiadora, "eu me casarei com você. Se você falhar, bem, terá provado que nem mesmo o grande Eduardo Negreiros está sempre no controle." A proposta era absurda, imprudente. Qualquer pessoa racional teria se afastado. Mas Eduardo havia construído seu império assumindo riscos calculados, e algo sobre essa mulher o tornava incapaz de recusar. Ele havia descartado o assunto como um jogo, um desvio de sua vida cuidadosamente estruturada. O que poderia ser mais simples do que não tocar em alguém por uma única noite? Agora, enquanto ela estava diante dele em sua casa ancestral, o ar, entre eles carregado de tensão não expressa, ele começou a suspeitar que havia subestimado o desafio. "Vamos começar?" Sofia perguntou,
sentando-se no sofá de veludo luxuoso sem esperar por um convite. Ela exalava uma confiança casual que contradizia sua posição como convidada em seu domínio. A noite já começou, Eduardo retrucou, escolhendo uma poltrona à sua frente, mantendo uma distância segura. Da meia-noite à meia-noite, conforme combinado. 12 horas de contenção. Ela sorriu, uma curva predatória de seus lábios. Para um homem que comanda corporações multinacionais com uma palavra, deve ser simples o suficiente. Eduardo se recostou, estudando-a com olhos estreitados. O que não entendo, senhorita Ribeiro, é sua motivação. Por que propor casamento a um homem que mal conhece? Talvez eu seja uma caçadora de fortunas, ela sugeriu, seu tom brincalhão. Ou talvez eu veja algo em você que os outros não veem. Ela se inclinou para a frente, e o movimento fez com que seu vestido escorregasse ligeiramente, revelando a curva de seu ombro. Minha motivação importa desde que o jogo lhes interesse? Tudo importa para mim, Eduardo respondeu. Não construí o que tenho ignorando detalhes. E o que exatamente você construiu, Eduardo? Sua voz suavizou, tornando-se quase gentil. Um império de vidro e aço, bilhões em contas ao redor do mundo? Ou apenas uma fortaleza ao seu redor? A pergunta atingiu verdades que ele preferia não examinar. Eduardo levantou-se abruptamente, movendo-se para se servir de outra. Bebida. Concordamos com uma noite de contenção, não análise psicológica. Toquei em um ponto sensível? Sofia o observava com a cabeça inclinada. Distância física é uma coisa, mas barreiras emocionais, essas são sua verdadeira especialidade, não são? Lá fora, um relâmpago brilhou, iluminando a sala, com luz branca intensa, seguido pelo baixo ronco de trovão. O clima parecia espelhar a tensão que se formava dentro da casa. Uma tempestade está chegando, Eduardo observou, mudando de assunto. Você escolheu uma noite interessante para este jogo. Tempo perfeito, eu diria, Sofia respondeu. Nada como ficar preso em um castelo durante uma tempestade. Muito romance gótico. Não sabia que romance fazia parte do nosso acordo. Não? Faz? Ela se levantou e caminhou em direção às janelas, olhando para o céu que escurecia. Uma bela mulher, um homem poderoso, uma noite de distância forçada. Me parece a premissa de algo apaixonado. Eduardo observava sua silhueta contra a janela, sentindo uma atração inesperada por ela. Isso deveria ser fácil. Um simples exercício de autocontrole. Ele passara a vida dominando seus impulsos, canalizando-os para construir seu império. Uma noite de contenção não deveria ser nada. No entanto, havia algo sobre Sofia Ribeiro que o perturbava. Ela não se comportava como as mulheres que normalmente ocupavam seu mundo, aquelas que temiam seu poder ou procuravam explorá-lo. Ela agia como se fossem iguais, e mais perturbadoramente, como se pudesse ver através da persona cuidadosamente construída que ele apresentava ao mundo. Sabe, ela disse, ainda contemplando a tempestade, a maioria das pessoas olha para você e vê apenas o que você quer que elas vejam. O bilionário, o titã da indústria, o homem que tem tudo. Ela se virou para encará-lo, sua expressão repentinamente séria. Mas eu vejo as rachaduras na fachada, Eduardo. O modo como seu sorriso nunca chega aos olhos quando está naquelas galas. A maneira como você se mantém à parte, sempre observando, nunca participando. Você fez um grande estudo sobre mim, ele respondeu, perturbado por sua percepção. Digamos que eu reconheço os sinais. Sua voz carregava um traço de experiência compartilhada. Não somos tão diferentes, você e eu. Um clarão de relâmpago iluminou seu rosto, revelando uma vulnerabilidade momentânea que desapareceu tão rapidamente que Eduardo se perguntou se havia imaginado. Diferentes o suficiente, ele rebateu. Eu não faço apostas ridículas com estranhos. E mesmo assim, aqui estamos. Ela sorriu novamente. Aquela curva enigmática de seus lábios que ao mesmo tempo atraía e advertia. A noite é jovem, Eduardo, e eu tenho muitas maneiras de torná-la interessante. Como se fosse uma deixa, as luzes piscaram e se apagaram, deixando apenas o fogo e as velas para iluminar a vasta sala. Timing perfeito, Sofia murmurou, sua silhueta se aproximando dele na penumbra. Agora o verdadeiro desafio começa.
Eduardo sentiu sua frequência cardíaca aumentar ligeiramente. Uma resposta fisiológica que não experimentava há anos. Esta mulher, com seus comentários enigmáticos e sorriso conhecedor, estava fazendo algo que nenhum rival de negócios jamais conseguiu. Ela o estava fazendo questionar sua própria certeza. Enquanto a tempestade se enfurecia lá fora, Eduardo Negreiro se preparava para uma batalha diferente de qualquer outra que já havia travado, não por dinheiro ou poder, mas por algo que sempre havia considerado garantido, seu absoluto autocontrole. O que ele ainda não percebia era que, quando o amanhecer rompesse sobre a mansão Serra Negra, nada em seu mundo cuidadosamente ordenado permaneceria imutável. A tempestade havia se intensificado, a chuva açoitando as antigas janelas da mansão Serra Negra como se exigisse entrada. Dentro da grande biblioteca, para onde Eduardo e Sofia haviam se mudado após o corte de energia, a luz tremeluzente da lareira lançava sombras móveis por fileiras de livros encadernados em couro. O aroma de papel envelhecido se misturava com o aroma amadeirado de troncos queimando, criando uma atmosfera ao mesmo tempo íntima e carregada de tensão não expressa. Eduardo estava ao lado do globo antigo no canto, deliberadamente mantendo sua distância de Sofia, que havia se enrolado em uma poltrona de couro, com os pés descalços embaixo dela. A postura casual contrastava nitidamente com o elegante vestido que ela usava, criando uma imagem de sensualidade sem esforço que não passou despercebida por ele. Sua coleção é impressionante, ela observou, gesticulando para as paredes de livros ao redor deles. Primeiras edições de Machado de Assis, Jorge Amado, Clarice Lispector. Você realmente os lê ou são apenas para exibição? Não. Adquiro coisas apenas pela aparência, Eduardo respondeu, girando o globo distraidamente. Ao contrário da maioria das pessoas, valorizo substância sobre estilo. Sofia riu suavemente. Diz o homem cuja face apareceu na capa da revista Veja 6 vezes. Os negócios exigem certas aparições públicas. Ele se virou para encará-la. Mas isso, ele gesticulou para a biblioteca, isso é privado. Poucas pessoas viram esta sala. Estou lisonjeada por estar entre os poucos selecionados. Seu tom era provocativo, mas seus olhos mantinham uma curiosidade genuína, embora eu suspeite que sua equipe já a tenha visto. Apenas Dona Helena, minha governanta. Ela está comigo desde que adquiri este lugar há 15 anos. Eduardo se moveu para servir 2 copos de vinho de uma garrafa em uma mesa lateral. A equipe normalmente não permanece muito tempo em meu emprego. Deixe-me adivinhar, você exige perfeição e poucos atendem aos seus padrões? Ela aceitou o copo que ele ofereceu, cuidadosa para evitar contato com seus dedos. Espero excelência. De mim mesmo. Por que esperaria menos dos outros? Sofia bebeu seu vinho estudando-o por cima da borda de seu copo. E quando foi a última vez que você não conseguiu atender aos seus próprios padrões exigentes, Eduardo? A pergunta pairou no ar, carregada de implicações. O maxilar de Eduardo se apertou quase imperceptivelmente, mas Sofia percebeu a reação e pressionou sua vantagem. Todo mundo tem momentos de fraqueza, de fracasso. Mesmo o grande Eduardo Negreiros deve ter falhado em algum momento. O relâmpago brilhou, iluminando seu rosto por um instante, revelando uma dureza que não estava lá antes. Não estamos jogando verdade ou desafio, senhorita Ribeiro. Não. Estamos jogando algo muito mais perigoso. Ela pousou seu vinho e se levantou, movendo-se em direção ao fogo. As chamas lançavam um brilho dourado em sua pele enquanto ela aquecia as mãos. Conte-me sobre sua infância, Eduardo. Foi lá que começou o impulso pelo controle? Sua risada foi curta, desprovida de humor. Típico, tentando psicologia amadora para encontrar vantagem. Não é vantagem, ela corrigiu suavemente. É compreensão. Não há nada para entender, eu tive uma criação perfeitamente comum em São Paulo. A mentira veio facilmente praticada ao longo de décadas. Sofia virou-se para encará-lo, sua expressão cética. São Paulo. Isso é interessante, considerando que todos os registros públicos mostram que você nasceu em Petrópolis, Rio de Janeiro, filho de mãe solteira,
que trabalhava em 3 empregos para manter um teto sobre sua cabeça. Eduardo ficou imóvel, sua expressão se fechando como a porta de um cofre. Você fez sua pesquisa. Minuciosamente. Ela assentiu sem se desculpar. Assim como você, sem dúvida, me investigou antes de concordar com esta noite. Seus olhos o desafiaram a negar. Ele não negou. Depois que ela havia feito sua proposta no Gala, ele havia feito sua equipe de segurança compilar um arquivo abrangente sobre Sofia Ribeiro. Mas as informações haviam sido frustradamente incompletas. Diploma em História da Arte pela UFRJ, atualmente trabalhando para a Fundação Ribeiro, sem antecedentes criminais, sem histórico escandaloso. Nada que explicasse seu interesse, por ele ou este desafio incomum. Ricardo Ribeiro é seu tio, não seu pai, Eduardo afirmou, observando-a cuidadosamente em busca de uma reação. Você adotou o sobrenome dele quando foi morar com ele aos 16 anos. Algo cintilou em seus olhos. Surpresa, talvez, por ele ter descoberto esse detalhe. Sim, depois que meus pais se foram, tio Ricardo se tornou meu guardião. Se foram é um eufemismo conveniente. Eduardo aproximou-se, sentindo vulnerabilidade. Seu pai abandonou sua família quando você tinha 12 anos, e sua mãe sucumbiu ao vício quando você tinha 16. Seu queixo se ergueu ligeiramente, um gesto sutil de desafio. Se você está tentando me desestabilizar desenterrando meu passado, precisará se esforçar mais. Nunca me escondi da minha história. Ao contrário de mim, sua voz era calma, perigosa. Sim, ao contrário de você. Ela encontrou seu olhar sem vacilar. Você enterrou suas origens tão profundamente que a maioria dos artigos biográficos sobre você começa com seu primeiro milhão. Como se Eduardo Negreiros tivesse surgido completamente formado como um gênio financeiro, sem infância, sem lutas, sem humanidade. A acusação atingiu com precisão desconfortável. Por anos, Eduardo havia construído cuidadosamente sua persona pública, apagando todos os vestígios do menino desesperado e impotente que uma vez fora. O filho de uma garçonete que morrera muito jovem, deixando-o para navegar por lares adotivos e instituições estaduais, onde o controle era um luxo que ele não podia se dar. Meu passado é irrelevante para quem sou agora, ele afirmou categoricamente. É mesmo? Sofia moveu-se em sua direção, parando um pouco antes da fronteira invisível entre eles. Ou é justamente o que te impulsiona, a necessidade de controlar tudo porque uma vez você não tinha controle sobre nada? Um trovão ecoou lá fora, como se enfatizasse suas palavras. A biblioteca de repente parecia pequena demais, íntima demais, o ar pesado com verdades não ditas. Você não sabe nada sobre mim. Sua voz era baixa, controlada apesar da raiva que fervilhava sob a superfície. Sei que você construiu sua primeira empresa do zero, dormindo no sofá de um amigo enquanto trabalhava 20 horas por dia. Ela disse, sua voz mais suave agora. Sei que você doou anonimamente para o abrigo de mulheres em Petrópolis, onde você e sua mãe ficaram brevemente quando você tinha 9 anos. Ela fez uma pausa, deixando as palavras afundarem. Sei que sob a fachada de bilionário há um homem que se lembra do que era ser impotente. Eduardo virou-se, indo para a janela para olhar a tempestade, seu reflexo fantasmagórico no vidro. Por que esse interesse em meu passado? Qual é seu verdadeiro propósito aqui, Sofia? Ela não respondeu imediatamente, e quando o fez, seu tom havia mudado, tornando-se quase confessional. Talvez eu veja algo de mim em você, circunstâncias diferentes, feridas semelhantes. Ela se juntou a ele na janela, seus reflexos lado a lado no vidro escuro. Ambos aprendemos cedo que confiar nos outros é perigoso. E ainda assim você está propondo casamento a um homem que mal conhece. Ele virou-se para encará-la, estudando sua expressão. Por que alguém com problemas de confiança faria tal oferta? Sofia sorriu enigmaticamente. Talvez eu esteja cansada de jogos. Talvez eu queira algo real pela primeira vez. Ou talvez haja algo completamente diferente que você quer de mim. A voz de Eduardo endureceu. Algo além do óbvio. Antes que ela pudesse responder, uma batida brusca os interrompeu. Dona Helena, a idosa governanta de Eduardo,
Estava parada na porta, seu rosto enrugado marcado com preocupação. Sinto muito incomodá-lo, Sr. Negreiros, mas há um cavalheiro à porta. Diz que precisa falar com a senhorita Ribeiro urgentemente. Seu tom desaprovador deixava claro que ela pensava pouco de visitantes, chegando no meio de uma tempestade a tal hora. A compostura de Sofia vacilou pela primeira vez naquela noite. Um homem? Ele deu um nome? Sr. Alexandre Pereira, senhora. Dona Helena fungou levemente. Insistiu que era um assunto de alguma importância. A cor sumiu do rosto de Sofia e seus dedos se apertaram em torno de sua taça de vinho. Alexandre, está aqui, ela sussurrou mais para si mesma do que para os outros. Eduardo não perdeu sua reação. Quem é Alexandre Pereira? Sofia se recuperou rapidamente, mas não antes que Eduardo vislumbrasse medo genuíno em seus olhos. Um velho associado da fundação do meu tio. Ela se virou para Dona Helena. Por favor, diga ao Sr. Pereira que estou indisposta. Já. Tentei isso, senhora. Ele foi muito insistente. Dona Helena olhou para Eduardo em busca de instruções. Mande-o entrar. Eduardo decidiu, ignorando o olhar afiado de protesto de Sofia. Estou curioso para conhecer este visitante urgente. Enquanto Dona Helena saía para buscar o visitante inesperado, Sofia moveu-se rapidamente para o lado de Eduardo, seu cuidado anterior esquecido enquanto ela agarrava seu braço. Você não entende? Ela sussurrou urgentemente. Alexandre Pereira é perigoso, ele não é quem afirma ser. E quem exatamente ele é? Eduardo perguntou, não removendo a mão dela de seu braço apesar do desafio. Antes que ela pudesse responder, passos soaram no corredor. Sofia recuou apressadamente, compondo suas feições em uma expressão neutra enquanto um homem aparecia na porta. Alexandre Pereira tinha uma figura impressionante, alto, impecavelmente vestido apesar da tempestade, com o tipo de feições classicamente bonitas que pareciam projetadas para dinheiro antigo e privilégio. Seu sorriso, dirigido primeiro a Sofia, depois a Eduardo, não alcançava seus olhos cinzentos frios. Sofia, querida. Ele arrastou as palavras, entrando na biblioteca como se a possuísse. Que coincidência encontrá-la aqui. Seu olhar mudou, para Eduardo avaliando. Sr. Negreiros, uma honra finalmente conhecê-lo. Pereira. Eduardo acenou friamente. Entendo que você tem negócios urgentes com a senhorita Ribeiro. De fato tenho. Pereira moveu-se mais para dentro da sala, forçando Sofia a recuar. Negócios de família, receio. Ricardo me enviou para buscá-la. Meu tio teria me ligado. Diretamente, Sofia rebateu, sua voz firme apesar da tensão evidente em sua postura. E ele sabe que estou indisponível esta noite. O sorriso de Pereira apertou-se. Sim, ele mencionou que você tinha um compromisso. Ele não especificou que era com o solteiro mais cobiçado do Brasil. Seus olhos se moveram, entre eles calculando. Fascinante. Eduardo sentiu as correntes subjacentes de ameaça sob o exterior polido de Pereira. Este homem não era um mero funcionário da fundação. A maneira como se portava, a dominância sutil em sua postura, a inteligência vigilante em seus olhos, tudo sugeria alguém acostumado ao poder e seu exercício. Mais importante, ele claramente aterrorizava Sofia, embora ela estivesse fazendo o seu melhor para esconder isso. Senhor Pereira, Eduardo disse suavemente, movendo-se para ficar ligeiramente à frente de Sofia em um gesto sutil de proteção. Embora eu aprecie sua preocupação com a senhorita Ribeiro, ela é minha convidada esta noite. E temos assuntos a discutir que não podem ser interrompidos. O olhar de Pereira endureceu, embora seu sorriso permanecesse fixo. Entendo. Bem, eu não sonharia em intrometer-me em suas discussões. Ele colocou a mão no bolso do paletó e retirou um cartão de visita, estendendo-o para Sofia. Quando terminar aqui, me ligue. Ricardo está bastante ansioso para falar com você sobre certas descobertas que fizemos. Sofia pegou o cartão, sem tocar seus dedos, seu rosto impassível. Entrarei em contato com meu tio diretamente, obrigada. Pereira riu suavemente, o som desprovido de calor. Sempre a independente.
Seu olhar mudou para Eduardo. Tenha cuidado com esta, negreiros. Ela tem a tendência de desaparecer quando as coisas ficam complicadas. Com esse aviso enigmático, ele acenou para ambos e virou-se para sair. Na porta ele parou, olhando para Sofia com uma expressão que enviou um arrepio pela sala. Continuaremos nossa conversa em breve, Sofia. Muito em breve. Após a partida de Pereira, o silêncio preencheu a biblioteca, quebrado apenas pelo crepitar do fogo e pelo tamborilar persistente da chuva contra as janelas. Sofia permaneceu imóvel, o cartão de visita apertado em sua mão trêmula. Eduardo a observava, reavaliando tudo o que pensava saber sobre esta mulher enigmática e o estranho desafio da noite. Acho, ele disse finalmente, sua voz cortando o silêncio, que é hora de algumas respostas honestas, senhorita Ribeiro. Sofia olhou para ele, sua confiança anterior substituída por uma vulnerabilidade que parecia muito mais genuína. Sim, ela concordou silenciosamente. Suponho que seja. O relógio de pêndulo no canto da biblioteca soou 3 vezes, marcando o ponto médio do desafio deles. A chuva continuava a golpear as janelas, mas os trovões haviam recuado para rumores distantes, como se a tempestade estivesse reunindo forças para outro assalto. Sofia estava ao lado da lareira, sua fachada composta finalmente mostrando rachaduras. Ela havia descartado seus saltos horas atrás, e sem eles parecia menor, mais vulnerável. O cartão de visita que Pereira havia deixado era agora cinzas no fogo, consumido pelas chamas enquanto Eduardo observava silenciosamente. Alexandre Pereira não é apenas o associado do meu tio, ela começou, sua voz mal audível acima do crepitar do fogo. Ele é seu executor. Eduardo apoiou-se em uma estante, mantendo sua distância apesar do crescente impulso de fechar a lacuna entre eles. Seu tio precisa de um executor para uma fundação de arte? Uma risada amarga escapou de seus lábios. A Fundação Ribeiro é legítima, mas também é uma fachada conveniente. Os verdadeiros interesses comerciais do meu tio são mais diversos. Eu suspeitava disso. Eduardo cruzou os braços. Ricardo Ribeiro apareceu no cenário empresarial há 20 anos, sem antecedentes, sem histórico, apenas riqueza súbita e conexões. Sempre me perguntei sobre a fonte de sua fortuna. Você não é o único. Os dedos de Sofia traçaram a borda da lareira distraidamente. As autoridades o investigaram várias vezes, mas nunca encontraram nada concreto. Meu tio é muito cuidadoso, muito protegido. Aí onde você se encaixa nisso, Sofia? Você é apenas mais uma parte de sua fachada. Ela virou-se para encará-lo, indignação brilhando em seus olhos. Passei toda a minha vida adulta tentando me distanciar dele. O trabalho legítimo da fundação, apoiando artistas, financiando programas educacionais, tudo isso é minha iniciativa. É o único motivo pelo qual mantenho conexão com o nome Ribeiro. No entanto, você vive com o dinheiro dele, trabalha para sua organização. O tom de Eduardo não era acusatório, apenas observacional. Não por escolha. Sofia afastou-se do fogo, andando pela sala como um animal enjaulado. Quando minha mãe morreu, eu não tinha para onde ir. Ricardo era irmão da minha mãe. Ele me acolheu, pagou minha educação, me deu oportunidades que eu nunca teria tido de outra forma. Sua voz suavizou. Mas havia condições. Sempre há. Eduardo entendia bem as condições. Sua própria ascensão ao poder havia sido repleta de compromissos, decisões que ainda o assombravam nos raros momentos em que se permitia refletir. Pensei que poderia criar algo bom dentro do mundo dele. Usar seus recursos para mudanças positivas, enquanto mantinha distância dos aspectos mais sombrios de seus negócios. Ela parou de andar, olhando diretamente para Eduardo. Funcionou por um tempo. Ele me deixou administrar a fundação do meu jeito, desde que eu frequentasse os eventos certos, mantivesse a imagem certa, permanecesse em silêncio sobre o que eu sabia. Até agora. Eduardo estudou seu rosto, lendo o medo que persistia ali. O que mudou, Sofia? Ela hesitou, então pareceu tomar uma decisão. 6 meses atrás, descobri documentos no escritório privado do meu tio.
evidências ligando-o a atividades que não posso ignorar. Lavagem de dinheiro em escala massiva, chantagem de funcionários públicos, falências estratégicas que arruinaram milhares de vidas enquanto enriqueciam seu círculo íntimo. A mente de Eduardo corria, conectando pontos que nunca havia examinado completamente antes. Vários de seus próprios concorrentes haviam enfrentado colapsos financeiros súbitos e inexplicáveis ao longo dos anos, deixando aberturas que as empresas negreiros naturalmente preencheram. Ele havia atribuído isso às forças do mercado e à sua própria previsão estratégica, mas agora se perguntava se havia uma mão invisível guiando essas oportunidades. Você tem coletado evidências contra seu próprio tio, ele concluiu, seu respeito por ela crescendo, apesar de sua suspeita. Tenho, Sofia assentiu. Mas, na semana passada, Pereira me pegou no escritório de Ricardo. Ele não sabia o que eu havia encontrado, mas suspeitava de algo. Precisei desaparecer, me esconder em algum lugar enquanto descobria meu próximo passo. Então, você me abordou no gala. As peças estavam se encaixando. Você precisava de um refúgio. E que lugar? Melhor que a casa fortemente protegida de um dos homens mais poderosos do Brasil. Não foi tão calculado, Sofia protestou, embora seus olhos atraíssem. Eu estava genuinamente intrigada por você, Eduardo. Tenho observado sua carreira por anos. Como você construiu um império do nada, como superou homens como o meu. Tio sem recorrer aos métodos deles. Você me fascinou muito antes de eu precisar de sua proteção. Daí a proposta de casamento se eu vencer este desafio ridículo? A voz de Eduardo carregava um traço de decepção. Uma maneira conveniente de garantir proteção a longo prazo sob o nome Negreiros? Sofia aproximou-se lentamente, parando a uma curta distância de toque. O desafio foi impulsivo, sim, mas não calculado da maneira que você pensa. Seus olhos encontraram os dele, sem hesitar. Eu precisava saber se você era diferente dos outros homens poderosos que conheci. Se você poderia resistir à gratificação imediata por algo mais valioso. E o que seria isso? Eduardo perguntou, sua voz mais baixa agora. Confiança, ela disse simplesmente. A chance de construir algo real, não baseado em controle ou medo ou manipulação. Toda a minha vida estive cercada por homens que tomam o que querem sem hesitação. Homens como meu pai, que nos abandonou quando a responsabilidade se tornou inconveniente. Homens como meu tio, que coleciona pessoas como ativos. Homens como Pereira, que vê mulheres como território a ser reivindicado. Ela respirou fundo, vulnerabilidade e força de alguma forma coexistindo em sua expressão. Eu precisava saber se você poderia me ver como uma pessoa, não uma possessão. Se você poderia respeitar limites, mesmo quando seria fácil ignorá-los. Lá fora, a chuva intensificou-se novamente, a tempestade retornando para seu segundo ato dentro. A tensão entre eles transformou-se em algo mais complexo do que o simples jogo de resistência que haviam começado. Você poderia ter simplesmente pedido minha ajuda, Eduardo disse finalmente. Tenho recursos, conexões. Poderia ter protegido você sem esse teste elaborado. Sofia sorriu tristemente. Você teria acreditado em mim, uma mulher que acabou de conhecer, fazendo acusações contra um filantropo respeitado? Ou teria presumido que eu estava tentando manipulá-lo, usá-lo em algum jogo de poder? A pergunta atingiu desconfortavelmente perto de casa. Eduardo passou décadas construindo muros para manter as pessoas à distância, protegendo-se exatamente do tipo de vulnerabilidade que Sofia estava descrevendo. Ele teria confiado nela sem esta noite de intimidade forçada? A resposta honesta era não. Que evidências você tem contra seu tio? Ele perguntou em vez disso, esquivando-se de sua pergunta. Registros financeiros, números de contas offshore, conversas gravadas. Ela hesitou. E algo mais. Algo que diz respeito diretamente a você. Eduardo tensionou-se. Explique. 3 anos atrás, a tecnologia Sentinela estava prestes a lançar um software de criptografia quântica que teria revolucionado a segurança de dados. A voz de Sofia estava firme agora, seus olhos nunca deixando os dele. Sua empresa Negreiros Tech
adquiriu a Sentinela após seu colapso repentino por centavos de real. Essa aquisição tornou-se a pedra angular da sua divisão de cibersegurança. O CEO da Sentinela administrou mal a empresa até a falência, Eduardo afirmou, a narrativa oficial que sempre aceitara. Suas ações despencaram após uma série de violações de segurança que expuseram vulnerabilidades em seus sistemas. Essas violações foram orquestradas pelos especialistas em tecnologia do meu tio, Sofia rebateu. Eles sistematicamente minaram a segurança da Sentinela, plantaram evidências de má administração e destruíram a reputação da empresa. Tudo para que você pudesse adquirir sua tecnologia a uma fração de seu valor. A mente de Eduardo voltou àquela aquisição. Ele lembrava-se de pensar que o momento era suspeitosamente conveniente, mas a oportunidade havia sido perfeita demais para questionar profundamente. Sua divisão de cibersegurança agora gerava bilhões anualmente, tudo construído sobre a inovadora base da Sentinela. Eu não tive nada a ver com o colapso da Sentinela, ele disse, sua voz endurecendo. Eu sei. A resposta de Sofia o surpreendeu. Mas meu tio teve, e ele fez isso especificamente para beneficiá-lo. Ele tem cultivado você, Eduardo, criando oportunidades estratégicas, removendo obstáculos, guiando o crescimento do seu império das sombras. Por quê? A única palavra continha uma multidão de emoções, descrença, raiva, o início de um profundo desassossego. Porque ele precisa de parceiros legítimos com reputações limpas, pessoas acima de suspeita que possam circular em círculos, aos quais ele não pode acessar diretamente. A expressão de Sofia era solidária, mas inflexível. Você não é o único. Há outros, políticos, juízes, líderes da indústria, todos beneficiários da mão invisível do meu tio, todos inconscientemente servindo seus interesses mais amplos. Eduardo virou-se, indo para a janela para olhar os jardins da propriedade açoitados pela tempestade. Os fundamentos de sua autoimagem, sua crença em sua própria realização singular, seu orgulho em construir seu império através da inteligência e pura força de vontade, estavam rachando sob ele. Você está sugerindo que meu sucesso, meu império inteiro, está construído sobre manipulação do seu tio. Sua voz estava perigosamente quieta. Não. Sofia moveu-se para ficar atrás dele, perto o suficiente para que ele pudesse sentir sua presença, mas ainda sem tocar. Seu sucesso é seu, Eduardo. Sua inteligência, sua visão, seu impulso implacável são reais. Ricardo simplesmente inclinou o campo de jogo ocasionalmente. Removeu obstáculos específicos. Criou oportunidades particulares. E agora? Eduardo virou-se para encará-la. O que ele quer de mim agora que o faria enviar Pereira aqui esta noite? Algo mudou na expressão de Sofia. Um lampejo de dor rapidamente suprimido. Ele quer o que sempre quer. Controle. Por anos ele tem posicionado você como seu eventual sucessor, a face legítima que poderia assumir sua rede enquanto mantém uma imagem pública respeitável. Eu nunca concordaria com isso. A resposta de Eduardo foi imediata, visceral. É por isso que ele nunca pediu diretamente. A voz de Sofia suavizou. Ele tem preparado você sem seu conhecimento, colocando seus homens em sua organização, criando dependências financeiras que você não pode facilmente desfazer. Isso é impossível. Eu examino pessoalmente cada contratação, reviso cada decisão importante, controlo cada aspecto da minha. Eduardo parou abruptamente, a ironia de suas palavras atingindo-o. Sua necessidade de controle, a própria coisa da qual se orgulhava, o havia cegado para o jogo maior sendo jogado. Seu assistente, Miguel Cardoso, Sofia disse gentilmente. Seu chefe de segurança, Rodrigo Dantas. Sua diretora financeira, Teresa Mello. Todos colocados em sua organização através de canais aparentemente legítimos, todos reportando ao meu tio. A traição cortou fundo. Essas eram pessoas em quem Eduardo confiava. Indivíduos que tinham acesso a cada aspecto de seus negócios e vida pessoal. Se o que Sofia estava dizendo era verdade, e no fundo ele suspeitava que fosse, então o controle que ele prezava havia sido uma ilusão o tempo todo.
Por que você está me contando isso agora? Ele perguntou, lutando para processar as implicações. Por que arriscar sua segurança para expor as operações do seu tio? A expressão de Sofia mudou, tornando-se mais aberta do que ele havia visto a noite toda. Porque estou cansada de viver em um mundo construído sobre manipulação e controle. Porque o trabalho que faço na fundação, ajudando artistas, criando oportunidades educacionais, é a única coisa na minha vida que parece real e valiosa. Ela fez uma pausa, vulnerabilidade evidente em seus olhos. E porque quando nos conhecemos, naquele gala, vi algo em você que me lembrou de mim mesma. Alguém interpretando um papel enquanto mantém seu verdadeiro eu escondido. Seus olhos se encontraram através do pequeno espaço que os separava. O desafio que havia começado como um jogo de resistência evoluiu para algo muito mais complicado. Um confronto não apenas um com o outro, mas com as narrativas cuidadosamente construídas de suas próprias vidas. O amanhecer ainda está a horas de distância, Eduardo disse calmamente, e parece que temos muito mais a discutir. Sofia assentiu, o fantasma de um sorriso tocando seus lábios. Sim, mas há algo mais que você deve saber, algo que ainda não lhe contei. Ela respirou fundo como se reunindo coragem. O verdadeiro motivo da vinda de Pereira esta noite. Antes que ela pudesse continuar, a porta da biblioteca se abriu de repente. Dona Helena estava lá, seu comportamento normalmente composto substituído por evidente alarme. Senhor Negreiros, sinto muito intrometer-me, mas há homens na propriedade. Sua voz tremeu ligeiramente. A segurança diz que eles desativaram as câmeras do perímetro e estão se aproximando da casa principal por múltiplas direções. Eduardo moveu-se imediatamente, anos de crises nos negócios tendo aprimorado sua capacidade de mudar para a ação decisiva. Quantos? Pelo menos 6 que podemos ver nas câmeras restantes, Dona Helena respondeu. A segurança está enfrentando-os, mas estão em desvantagem numérica. O rosto de Sofia havia empalidecido. É Pereira. Ele não estava apenas verificando minha situação. Estava avaliando sua segurança, encontrando vulnerabilidades. Seus olhos encontraram os de Eduardo, medo e determinação misturando-se em suas profundezas. Meu tio não quer apenas sua cooperação, Eduardo. Ele quer as evidências que coletei contra ele e sabe que estão aqui comigo. Onde estão? Eduardo exigiu. Sofia hesitou apenas brevemente antes de alcançar sua bolsa de mão e remover um pequeno drive de dados. Tudo está aqui. Registros financeiros, comunicações, conexões com autoridades. O suficiente para destruí-lo. Eduardo pegou o drive, colocando-o em seu bolso justo quando o som de vidro quebrando ecoou de algum lugar na casa, seguido pelo disparo distante de tiros. Precisamos nos mover. Agora. Ele agarrou a mão de Sofia, o desafio de não tocá-la subitamente irrelevante diante do perigo imediato. Dona Helena, os túneis. A idosa governanta assentiu sombriamente. Já desbloqueei a entrada, senhor. Enquanto Eduardo conduzia Sofia em direção a um painel oculto atrás das estantes, a porta da biblioteca estilhaçou-se para dentro. Alexandre Pereira estava na entrada, uma pistola segurada casualmente ao seu lado, sua expressão de satisfação presunçosa. Indo a algum lugar? Ele perguntou enquanto mais homens com equipamento tático apareciam atrás dele. Receio que sua noite tenha sido encurtada. O tempo pareceu comprimir-se na biblioteca da mansão Serra Negra. O fogo crepitante, a tempestade furiosa lá fora e a tensão ao redor deles criaram um quadro surreal. Eduardo e Sofia próximos ao painel oculto, Pereira e seus homens bloqueando a saída principal e Dona Helena firme perto de seu empregador. Alexandre. A voz de Sofia cortou o silêncio, firme apesar do medo evidente em seus olhos. Isso não é necessário. O que quer que Ricardo queira? O que Ricardo quer? Pereira interrompeu. Sua voz culta, incongruente com a violência implícita em sua postura, não é mais relevante. Ele se tornou sentimental em sua velhice, relutante em tomar medidas necessárias. Seu olhar frio mudou para Eduardo. Senhor Negreiros, admiro sua perspicácia nos negócios há anos. Sua aquisição da tecnologia Sentinela foi particularmente impressionante, mesmo que tenha tido alguma assistência invisível.
A mente de Eduardo corria, calculando opções, rotas de fuga, armas potenciais ao alcance. Anos de negociações empresariais o haviam ensinado a manter a compostura em crises. Pereira, qualquer jogo que esteja jogando, esta propriedade está equipada com sistemas de segurança redundantes. Minha equipe já alertou as autoridades. O sorriso de Pereira era quase piedoso. Sua equipe de segurança está atualmente indisposta, e as telecomunicações deste charmoso castelo foram temporariamente desativadas. Ele gesticulou com sua pistola. Agora o drive de dados, por favor. Aquele que nossa querida Sofia acabou de lhe entregar. Sofia deu um pequeno passo à frente, posicionando-se ligeiramente entre Pereira e Eduardo. As evidências não implicam apenas Ricardo, Alexandre. Elas implicam você, cada transação que você supervisionou, cada ameaça que executou. Documentei tudo. Algo perigoso lampejou nos olhos de Pereira. É precisamente por isso que não posso permitir que essa informação se espalhe. Ricardo pode acreditar que pode resistir à tempestade de uma investigação pública, mas eu prefiro uma resolução mais limpa. A implicação pairou no ar, aterrorizante e inconfundível. Isso não era apenas sobre recuperar evidências, Pereira. Pretendia eliminar a ameaça permanentemente. Dona Helena, que estivera observando silenciosamente, falou de repente. O chá está esfriando na sala de estar leste, Sr. Negreiros. Sua voz era casual, mas seus olhos transmitiam uma mensagem. Eduardo deu um leve aceno, entendendo imediatamente. A sala de estar leste conectava-se a uma das saídas de emergência do castelo, uma que não apareceria nas plantas do edifício que Pereira poderia ter estudado. O drive, Sr. Negreiros, Pereira repetiu, sua paciência visivelmente se esgotando. E então talvez possamos discutir seu papel futuro em nossa organização. Com a aposentadoria de Ricardo se aproximando, precisaremos de alguém com sua credibilidade pública. Você nunca pretendeu seguir o plano de Ricardo, Sofia percebeu em voz alta, sua voz tensa de raiva. Isso não é sobre proteger a organização, é sobre assumir o controle para si mesmo. Pereira deu de ombros elegantemente. A evolução é a ordem natural das coisas. Ricardo construiu algo impressionante, mas seus métodos se tornaram ultrapassados. O futuro requer uma abordagem mais decisiva. Seu olhar endureceu. O drive agora, ou isso se torna desnecessariamente complicado. Nesse momento, a dinâmica de poder mudou de uma maneira que nenhum deles antecipou. Dona Helena, a aparentemente frágil governanta, moveu-se com surpreendente velocidade, derrubando uma mesa lateral pesada para criar confusão momentânea. Corram! Ela gritou para Eduardo e Sofia. A distração momentânea de Pereira foi tudo que Eduardo precisava. Ele abriu o painel oculto e empurrou Sofia através dele, seguindo logo atrás, enquanto tiros ecoavam na biblioteca. A última coisa que viu antes de selar a passagem foi Dona Helena mergulhando atrás de uma pesada mesa de carvalho, enquanto os homens de Pereira abriam fogo. A passagem secreta era estreita e fracamente iluminada por luzes de emergência embutidas no chão. Ela inclinava-se para baixo, levando as fundações do castelo. Dona Helena, Sofia ofegou enquanto corriam. Tem mais treinamento do que você esperaria. Eduardo respondeu sombriamente, guiando-a pelo túnel sinuoso. Ex-operativa de inteligência. Ela não é apenas minha governanta, é minha chefe de segurança. Você sabia, Sofia acusou, sem fôlego pelo ritmo. Você sabia que algo assim poderia acontecer. Construí minha vida em torno de contingências, Eduardo admitiu. Embora não esperasse este cenário particular. Ele olhou para ela enquanto se apressavam pela passagem. Você me colocou em uma posição impossível, Sofia. O que quer que esteja nesse drive não ameaça apenas seu tio. Poderia me implicar, destruir tudo o que construí. Ou libertá-lo, ela rebateu. Libertá-lo das cordas invisíveis que Ricardo tem puxado todos esses anos. Eles chegaram a uma junção onde a passagem se dividia em 3 direções. Eduardo hesitou apenas brevemente antes de selecionar o caminho mais à direita. Isso leva a uma casa de barcos na margem leste. Há um barco que podemos usar para chegar ao continente.
Enquanto continuavam sua fuga, os sons de perseguição ecoavam atrás deles. Passos, vozes, o estalo de um tiro contra a pedra. Pereira havia encontrado a entrada da passagem. Precisamos nos mover mais rápido, Sofia insistiu. Mas Eduardo a puxou subitamente para um pequeno nicho, pressionando um dedo aos seus lábios em aviso. Momentos depois, 2 homens de Pereira passaram correndo por seu esconderijo, seguindo pela bifurcação errada da passagem. Quando os passos desapareceram, Eduardo os conduziu de volta ao túnel principal, agora movendo-se com silêncio deliberado, em vez de velocidade. Eles esperarão que corramos direto para a saída, ele sussurrou. Precisamos ser mais inteligentes. Os túneis sob a mansão Serra Negra eram uma rede complexa, construída durante a era Vargas para contrabando e expandida por Eduardo para fins de segurança. Eles moviam-se pelo labirinto com Eduardo liderando confiantemente, os sons distantes de seus perseguidores, ocasionalmente ecoando pelos corredores de pedra. Há algo que você precisa saber, Sofia disse enquanto paravam em outra junção, sua voz mal audível. Sobre o desafio, sobre por que realmente vim aqui esta noite. Este não é o momento para confissões, Eduardo respondeu laconicamente, verificando ao redor de uma esquina antes de sinalizar para ela seguir. Pode ser o único momento. Sua mão pegou seu braço, forçando-o a encará-la na tênue iluminação de emergência. Ricardo não manipulou apenas suas oportunidades de negócios, Eduardo. Ele tem manipulado sua vida pessoal também. Eduardo ficou imóvel, sua expressão endurecendo. Explique. As mulheres com quem você se envolveu ao longo dos anos, as modelos, as socialites, as advogadas corporativas, muitas delas foram colocadas em seu caminho deliberadamente. Os olhos de Sofia seguravam os dele, sem hesitar apesar da dor que suas palavras claramente causavam. Ricardo queria garantir que você permanecesse emocionalmente isolado, focado unicamente na construção do seu império, enquanto ele posicionava seus homens ao seu redor. A revelação atingiu Eduardo como um golpe físico. Sua história romântica havia sido esparsa, marcada por relacionamentos breves que inevitavelmente terminavam, quando as mulheres exigiam mais envolvimento emocional do que ele estava disposto a dar. Ele havia atribuído isso à sua própria incapacidade de se conectar, sua priorização dos negócios sobre os vínculos pessoais. A ideia de que até este aspecto de sua vida havia sido orquestrado. Como você sabe disso? Ele exigiu, sua voz apertada com fúria controlada. Porque há 6 meses, ele me pediu para ser a próxima. Vergonha coloriu sua confissão. Ele queria alguém em quem confiava para se aproximar de você, para monitorar suas atividades de dentro do seu círculo íntimo. É assim que eu sabia quem você era no gala. Eu tinha estudado você por meses. A compreensão surgiu fria e clarificadora. Então o desafio nunca foi sobre testar meu controle, foi sobre ganhar o meu. Inicialmente, sim. A honestidade de Sofia era brutal. Mas então encontrei as evidências do que Ricardo estava fazendo, não apenas a você, mas a dezenas de outros. Pessoas cujas vidas ele havia manipulado, destruído ou remodelado para servir aos seus propósitos. Sua voz suavizou. E quanto mais eu aprendia sobre você, mais percebia que éramos ambos prisioneiros do desenho dele. Foi quando decidi usar minha missão para expor tudo em vez disso. Um estrondo distante, seguido por gritos, interrompeu sua conversa. Pereira e seus homens estavam se aproximando, mais desesperados em sua busca. Precisamos continuar nos movendo, Eduardo disse. Sua voz desprovida de emoção. Ele afastou-se do toque dela e continuou pela passagem, não deixando a Sofia a escolha se não seguir. Eles emergiram não na casa de barcos como Sofia esperava, mas em um pequeno centro de segurança construído na encosta do penhasco, com vista para o oceano agitado abaixo. Bancos de monitores mostravam vários locais ao redor da propriedade. A biblioteca, agora vazia, exceto por móveis derrubados. A entrada principal, onde vários homens de Pereira montavam guarda. Os túneis, onde outros continuavam sua busca. Eduardo moveu-se para um painel de controle, digitando rapidamente em um teclado.
Este sistema é isolado da rede de segurança principal. Pereira não saberia sobre ele. O que você está fazendo? Sofia perguntou, observando enquanto várias telas mudavam para mostrar diferentes vistas da propriedade. Criando uma diversão. Ele pressionou outra sequência de teclas e, de repente, alarmes soaram por todo o castelo. Nos monitores, eles podiam ver os homens de Pereira reagindo com confusão, alguns abandonando suas posições para investigar a nova ameaça. Isso nos comprará alguns minutos. Eduardo moveu-se para um armário na parede distante, destrancando-o, para revelar vários passaportes, maços de dinheiro em várias moedas e um telefone via satélite. Ele pegou o telefone e um dos passaportes, então virou-se para Sofia. Há um caminho descendo até uma pequena enseada abaixo. O barco lá tem combustível suficiente para chegar a Florianópolis. Uma vez lá você pode desaparecer. Nova identidade, nova vida. Ele estendeu o passaporte e um grosso envelope de dinheiro. Isso deve lhe dar o suficiente para recomeçar em algum lugar onde Pereira não possa encontrá-la. Sofia olhou para os itens oferecidos sem pegá-los. Você não vem? Não. A expressão de Eduardo era ilegível. Estou voltando. Isso é suicídio, ela protestou. Pereira não conhece a extensão completa dos meus recursos, Eduardo interrompeu. Ou meus planos de contingência. Ele colocou o passaporte e o dinheiro na mesa entre eles. Você tem o que precisa para expor a organização do seu tio. Pegue-o e vá. Sofia aproximou-se dele, procurando em seu rosto. Por que você está fazendo isso? Depois de tudo o que acabei de lhe contar, a manipulação, as mentiras, por que me ajudar a escapar? Por um momento, algo cru e genuíno rompeu a fachada cuidadosamente mantida de Eduardo. Porque pela primeira vez na minha vida, estou fazendo uma escolha que não é sobre controle ou poder ou vencer. Estou escolhendo confiar no julgamento de outra pessoa sobre minha própria certeza. Sua voz suavizou. A própria coisa que você estava testando com seu desafio. Estou indo com você, Sofia decidiu, ignorando os materiais de fuga que ele havia oferecido. O que quer que você esteja planejando, precisará de ajuda de alguém que saiba como Pereira pensa. Isso não é negociável, Sofia. O tom de Eduardo endureceu novamente. Não construí o que tenho assumindo riscos desnecessários. E eu não sobrevivi ao mundo do meu tio abandonando aliados. Ela cruzou os braços, sua postura espelhando a própria postura obstinada dele. Além disso, tenho algo de que você precisa. Ela alcançou seu vestido, removendo um segundo drive de dados menor de um bolso oculto. Seguro. Isto contém arquivos que serão automaticamente enviados para os principais veículos de notícias se eu não inserir um código a cada 24 horas. É como tenho me mantido viva por tanto tempo. O impasse deles foi interrompido por uma luz piscando. Em um dos monitores, 2 dos homens de Pereira haviam descoberto a entrada para o centro de segurança e estavam se dirigindo para eles. Não temos tempo para discutir, Sofia insistiu. Qualquer que seja seu plano, agora sou parte dele. Eduardo olhou para ela por um longo momento, então tomou uma decisão. Ele moveu-se para outro armário, removendo-o que parecia um pequeno controle remoto. Você confia em mim? Ele perguntou, sua voz carregando um peso além do perigo imediato. A pergunta pairou entre eles, carregada com camadas de significado depois de tudo que haviam compartilhado. Sofia encontrou seu olhar firmemente. Sim, ela respondeu simplesmente. Apesar de tudo, eu confio. Algo mudou na expressão de Eduardo. Um suavizar ao redor dos olhos, uma tensão liberando. Ele pressionou uma sequência de botões no controle, remoto, e de repente os monitores mostraram os homens de Pereira correndo, dirigindo-se para as saídas. Momentos depois, uma série de explosões controladas sacudiu o castelo, não o destruindo, mas estrategicamente selando pontos de acesso, prendendo os invasores dentro. A mansão Serra Negra foi construída com mais do que apenas passagens secretas, Eduardo explicou, observando o caos se desenrolar nas telas. Toda a estrutura pode ser isolada em seções, compartimentalizada como um navio.
Pereira e seus homens estão agora contidos, e cada evidência de sua invasão está sendo gravada e transmitida para servidores seguros. Você não vai apenas escapar. Sofia percebeu o entendimento surgindo. Você vai expô-los. Pereira cometeu um erro crítico esta noite, Eduardo respondeu, um tom perigoso em sua voz. Ele se revelou, trouxe homens armados para solo brasileiro, ameaçou violência contra um empresário proeminente em sua própria casa. Qualquer proteção que a organização do seu tio desfrute, isso cruza linhas que mesmo os funcionários mais corruptos não podem ignorar. Ele virou-se para encará-la completamente. As evidências que você reuniu contra seu tio são valiosas, mas o que aconteceu aqui esta noite, capturado em múltiplas gravações de segurança, testemunhado por minha equipe, isso é prova irrefutável de atividade criminosa nos níveis mais altos. A compreensão floresceu nos olhos de Sofia. Você está virando as próprias táticas deles contra eles, criando uma narrativa que eles não podem controlar. Exatamente. Algo como... A admiração cintilou na expressão de Eduardo. Agora temos aproximadamente 15 minutos, antes que as autoridades respondam aos alertas de segurança que acionei. Isso nos dá tempo para uma última decisão. Ele levantou o drive de dados que Sofia havia lhe dado anteriormente. Isto contém tudo pelo que você arriscou sua vida para reunir. Evidências que poderiam derrubar toda a organização do seu tio, mas também potencialmente implicar negócios legítimos, incluindo partes do meu próprio império. Seus olhos encontraram os dela. O que você gostaria que eu fizesse com isso? A pergunta pairava entre eles, carregada de implicações para o futuro de ambos. Neste momento, Eduardo estava cedendo o controle para ela. O teste final de confiança entre eles. Sofia respirou fundo, considerando sua resposta cuidadosamente. A verdade, por mais dolorosa que seja, é melhor do que viver com mentiras. Libere tudo, deixe a justiça seguir seu curso, mesmo que isso signifique que ambos percamos algo no processo. Um sorriso genuíno, sem reservas, transformou as feições de Eduardo. Eu esperava que você dissesse isso. Ele conectou o drive a um terminal e iniciou uma transferência de arquivos. Pela manhã, esses arquivos estarão nas mãos de procuradores federais, jornalistas investigativos internacionais e reguladores financeiros em todo o mundo. O império que seu tio construiu, o controle que ele exerceu sobre tantas vidas, incluindo as nossas, termina hoje. Enquanto os arquivos eram carregados, Eduardo voltou-se para Sofia, diminuindo a distância entre eles até que apenas alguns centímetros os separassem. Nosso desafio, ele disse suavemente, tecnicamente termina à meia-noite. Ainda temos horas pela frente. Você está concedendo a derrota? Sofia perguntou, sua voz igualmente suave, a tensão entre eles agora carregada com algo além do medo ou suspeita. Não, Eduardo respondeu, seus olhos nunca deixando os dela. Estou propondo um desafio completamente novo, onde nenhum de nós busca controlar o outro, onde a confiança não é testada, mas livremente dada. Lá fora, a tempestade começava a amainar, os primeiros indícios do amanhecer clareando o céu oriental. Dentro de seu santuário, enquanto sirenes soavam à distância e o mundo que conheciam desmoronava ao redor deles, Eduardo e Sofia encaravam-se, não como oponentes em um jogo de resistência, mas como iguais parados no limiar de algo que nenhum dos dois ousara esperar. Uma parceria, Sofia sugeriu, compreendendo sua oferta não pronunciada. Algo mais, Eduardo corrigiu gentilmente, se você estiver disposta. Por um momento, eles permaneceram suspensos em possibilidade, o espaço entre eles carregado com tudo que permanecia não dito. Então, quando os primeiros raios de sol romperam as nuvens de tempestade, Eduardo estendeu a mão e tomou-a de Sofia na sua. O toque, simples, sem exigências, ultrapassou a barreira final entre eles. Não um gesto de possessão ou controle, mas de conexão livremente oferecida e aceita. Acredito que perdi nosso desafio original, Eduardo reconheceu, seus dedos entrelaçando-se com os dela. Sofia sorriu, a expressão alcançando seus olhos com genuíno calor. Talvez,
Ela concordou, aproximando-se até que a distância entre eles desaparecesse completamente. Ou talvez ambos tenhamos ganho algo muito mais valioso. Na suave luz do amanhecer, enquanto autoridades chegavam para levar Pereira e seus homens sob custódia, enquanto as evidências que haviam reunido iniciavam sua jornada em direção à justiça, Eduardo e Sofia selaram seu novo entendimento com um beijo que prometia não possessão, mas parceria, não controle, mas liberdade. E naquele momento de rendição, ambos descobriram o que haviam passado suas vidas procurando: a coragem de ser vulnerável, a força para confiar e o profundo alívio de finalmente deixar ir a ilusão de controle. 3 meses depois, enquanto o verão cedia ao outono, a mansão Serra Negra permanecia transformada. O imponente castelo que uma vez servira como fortaleza de Eduardo agora fervilhava de vida e propósito. O grande salão que testemunhara o início de seu desafio incomum estava agora repleto de artistas, educadores e inovadores, beneficiários da recém-estabelecida Fundação Negreiros Ribeiro para as Artes. No rescaldo da exposição da organização de Ricardo Ribeiro, tanto Eduardo quanto Sofia haviam enfrentado seus próprios acertos de contas. Partes do império empresarial de Eduardo realmente haviam sido construídas sobre oportunidades manipuladas, exigindo reestruturação dolorosa e reconhecimento público. Sofia havia confrontado seu tio uma última vez, antes que ele enfrentasse a justiça, encontrando encerramento, se não perdão, por anos de manipulação. Juntos, eles haviam resistido à tempestade de escrutínio público, investigações legais e dúvidas pessoais. A jornada não havia sido fácil, mas fora honesta. Um caminho escolhido com olhos claros e corações abertos. No terraço à beira do penhasco com vista para o oceano, Eduardo encontrou Sofia revisando propostas de bolsas para jovens artistas. O sol poente a pintava de dourado, e por um momento, ele simplesmente a observou, ainda maravilhado com a virada inesperada que sua vida havia tomado. Dúvidas? Sofia perguntou sem olhar para cima, de alguma forma sentindo sua presença como sempre parecia fazer agora. Nunca. Eduardo moveu-se para juntar-se a ela, sentando-se ao seu lado no banco de pedra. Embora ocasionalmente eu me pergunte o que teria acontecido se eu simplesmente tivesse ido embora naquela noite no gala. Sofia deixou seus papéis de lado, virando-se para encará-lo completamente. Ambos ainda seríamos prisioneiros em gaiolas de nossa própria fabricação. Você em seu império de controle, eu no mundo de manipulação do meu tio. Em vez disso, criamos algo que nenhum de nós poderia ter construído sozinho. Eduardo pegou sua mão, um gesto que se tornara natural entre eles. Embora eu mantenha que poderia ter vencido aquele desafio se Pereira não tivesse interrompido. Sofia riu, o som carregado pela brisa oceânica. Seu orgulho teimoso permanece intacto, vejo. Não orgulho, Eduardo corrigiu, puxando-a para mais perto. Apenas reconhecendo minhas forças. Controle sempre foi minha especialidade. E ainda assim, Sofia murmurou, seus lábios a centímetros dos dele. Sua maior vitória veio quando você finalmente deixou ir. Enquanto a última luz do dia desvanecia, no crepúsculo, Eduardo Negreiros, o homem que havia construído um império sobre o princípio do controle absoluto, voluntariamente se rendeu mais uma vez à única força que ele nunca esperara que o conquistasse. Amor livremente dado e recebido, sem condição ou restrição. No final, seu desafio havia revelado uma verdade mais poderosa do que qualquer um deles antecipara. A verdadeira força não reside em manter controle perfeito, mas em ter a coragem de ser vulnerável. Não em resistir à tentação, mas em abraçar a tentação mais humana de todas, o desejo de conectar-se, confiar, amar sem reservas. E nessa rendição, ambos haviam encontrado uma vitória além da medida. Caros ouvintes, esperamos que tenham sido cativados pela jornada de Eduardo e Sofia, do controle à vulnerabilidade, da suspeita à confiança. A história deles nos lembra que às vezes nossa maior força vem não de manter muros ao redor de nossos corações, mas de encontrar a coragem de derrubá-los. Se esta luta emocional ressoou com você,
preparamos uma playlist especial de histórias igualmente cativantes que exploram as complexidades da confiança, poder e conexão. Encontre-a clicando à sua esquerda. Se você gostou desta história de transformação, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e curtir este vídeo. Todos os dias, trazemos histórias únicas que mergulham nos desafios mais profundos da vida e nas vitórias mais doces.